Olá, mais uma vez estamos aqui em nome do Labormed para trazer para você informações sobre saúde e desta vez convidamos o médico José Otacílio Denadai, pneumologista, para falar sobre a situação que estamos vivendo, que aliás vivemos no final de semana com uma intensidade horrorosa, sobre um incidente terrível que passamos não só em Batatais, mas na região e por todo o Brasil, e que acabou com a qualidade do ar. Então ninguém melhor do que um pneumologista para falar a respeito do assunto, para levar informações de saúde para você. Muito obrigada, doutor, por receber o nosso convite e estar à disposição para dar o seu depoimento e passar instruções para como as pessoas devem proceder neste momento de ar horrível, de baixa umidade do ar, de fuligem esparramada ainda pela cidade, como que deve proceder as pessoas para que elas tenham um pouquinho mais de qualidade de vida. Obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente nesse momento nós estamos passando por um momento difícil. Nossa região foi acometida aí de um grande incêndio e, em consequência disso, a nossa qualidade de ar, que já não estava muito boa em função da seca que a gente está vivendo, ficou pior ainda. Com essa queimada, a qualidade de ar nosso trouxe grande preocupação, principalmente para aqueles pacientes que são portadores de doenças pulmonares, né? Então, as doenças das vias respiratórias, com a qualidade de ar ruim e com a intensidade de poluição maior do que já estava, tem um potencial muito grande de se exacerbar e isso trazer uma consequência muito grave para o paciente, às vezes em situações que precisam até ser hospitalizados. Nesse momento, nós temos que ter um pouquinho de cautela. Qual é a prevenção nesse momento? A prevenção nesse momento basicamente se restringe e se resume em usar a medicação que já faz uso de maneira correta, não interromper o tratamento de espécie alguma. Aquelas pessoas que têm o uso da medicação assim, só nas crises e esporadicamente, não usa constantemente, nesse momento seria interessante usar todos os dias até passar essa fase ruim. Mesmo não estando em crise. Mesmo não estando em crise. Por quê? Porque a qualidade do ar está ruim e isso pode fazer com que ele venha a apresentar uma exacerbação, uma crise, por exemplo, de dispneia, uma falta de ar importante. Então, use como se tivesse necessidade de usar todos os dias. Passando essa fase ruim, dessa poluição, dessa queimada e tudo mais, volta como era antigamente, vai usar quando tiver a necessidade. Isso é importante. Com relação àquelas pessoas que não têm problemas respiratórios, assim, de ter necessidade de usar medicação continuamente, não faz tratamento nenhum, é importante tomar cuidado no sentido de que se tiver necessidade de fazer algum procedimento fora de casa, alguma coisa que tiver um ambiente muito poluído, usar uma máscara, por exemplo, né? Evitar muitas aglomerações, evitar ambientes poluídos, né? Evitar praticar esporte em ambiente de sol, agora em ambiente aberto, porque o ar está ruim, né? Isso vai causar um certo transtorno para ele. Então, esses cuidados são importantes. Importante uma boa hidratação nesse momento, né? E evitar a prática de esportes, principalmente esporte de alta impacto, né? Que gasta muita energia, consome muita energia. Doutor, as pessoas que mais sentem com toda essa situação, obviamente, são as crianças, né, e os idosos. Quando o senhor fala em hidratação, eu acho importante a gente explicar qual é a quantidade ideal para um idoso para que ele tome de líquido por dia para ele realmente estar hidratado. Se ele não tiver nenhuma patologia que o impeça de ficar tomando líquido à vontade, se não for nenhum portador, por exemplo, de uma doença renal crônica, qualquer coisa do gênero assim, ou um portador de uma insuficiência cardíaca, deve tomar uma quantidade de líquido em torno aí, vamos imaginar assim, fazer uma média, né? Em torno de 1,5 litro mais ou menos de líquido por dia, tá? Isso vai variar de acordo com o peso, com a idade, a capacidade de cada um, tá? Então, mais ou menos essa quantidade para um idoso. Quando a gente fala líquido, não tem que ser necessariamente só água, né? Então, vale aí o suco, o chá, etc. E a criança? Nós estamos falando de uma criança até ela, os seus 10 anos de idade, o que seria uma quantidade ideal de líquido neste momento crucial agora? Uma criança de 10 anos vai tomar aproximadamente aí em torno de 1 litro, 1 litro e 100, 1 litro e 200 mais ou menos de água, mais ou menos no dia, né? Então as pessoas realmente estão passando por um momento de muita insegurança e muito medo. É importante, assim,
mantenha a tranquilidade, siga as orientações do profissional que o acompanha, né? O que é importante é isso. Não há motivo para a pessoa ficar desesperada, em pânico, sair desesperado, meu Deus, não tem nada disso. Cuidado, se caso tenha necessidade de sair para algum local que tem um ambiente extremamente desfavorável em termos de poluição, use uma máscara para se proteger, que é importante. Evitar aquelas aglomerações, nesse momento é importante. E isso vai passar, daqui a pouco a condição de ar, se Deus quiser, vai melhorar, vai chover e aí tudo vai se normalizar. Uma coisa importante é com relação à segurança pública, né? A questão dos bombeiros, bombeiro civil, bombeiro militar, né? Isso é importante. A nossa região, felizmente, começou a ficar bem servida nesse aspecto, né? Mas eu acho que é importante agora a população também ficar atenta com as coisas que acontecem em volta da nossa cidade. Você vê que aí em alguns lugares aí tem onde tem os depósitos de lixos clandestinos, na verdade, que a pessoa chega e joga entulho lá, e aí sempre tem um infeliz que passa lá e bota fogo, né? Então isso tem que tomar muito cuidado, né? Eu vou orientar as pessoas no seguinte sentido: fiquem atentos, se caso ver alguma pessoa fazendo essa situação de colocar fogo na beira de estrada onde tem lixões ou em algum lugar próximo, denuncie, chame a polícia. Tem os telefones da Polícia da Guarda Municipal, tem o telefone da Polícia Militar. Eu acho que é importante, nós temos que cuidar. Se nós vamos deixar só por conta da polícia fazer isso, ou da Guarda Municipal fazer isso, eu acho que a população tem que se conscientizar de que não se deve colocar fogo em lugar nenhum. Isso é um fator importante. Agora, vem um cidadão, vai lá, coloca fogo no lixo, acha que pode colocar e esquece das consequências. Felizmente já pegaram um ontem, hoje já pegaram outro, né? Então, acho que assim, não sei se são culpados, não quero nem saber se são culpados ou não. Eu estou dizendo que o ato deve ser coibido. Então, se alguém ver alguém fazendo alguma atitude nesse sentido, que chame a polícia para tentar evitar um dano como aconteceu dessa vez, como aconteceu lá no passado. A gente não tem que ficar assistindo essas coisas de braço cruzado, sabe? Eu acho que está errado. Tira foto, todo mundo carrega celular hoje, fotografa o cidadão, fotografa o carro, a chapa do carro. Está fazendo errado? Vai arcar com as consequências dos erros e pronto. E deixar bem claro que isso é crime. Sim. Né? E como crime, deve ter a punição. Doutor, como pode melhorar a qualidade do ar dentro de casa? A qualidade do ar no interior da residência, ela pode ser melhorada com umidificador, pode ser melhorado com o uso de toalhas úmidas, pode ser melhorado com o uso de vasilhas com água, uma bacia com água ou algo semelhante assim, tá? Com relação a colocar aromatizantes no umidificador, vai aí uma interrogação. Por quê? Esse aromatizante que pode se colocar eventualmente lá dentro para dar um cheirinho diferente, tem que tomar cuidado, porque às vezes aquele cheirinho pode ser alguma coisa que vai desencadear a crise. Alguma alergia também, alguma né? alergia naquele paciente que tem uma asma, por exemplo, uma rinite, alguma coisa. Então, sugestão, só água. Soro fisiológico seria indicado? Quantas vezes por dia? Como colocar? A limpeza nasal com o soro fisiológico, ela é importante, vai ajudar a retirar, às vezes, os resíduos, sujeiras, é bom que façam a limpeza nasal e vai manter a umidade da narina, né? Então, pode usar 3, 4 vezes por dia sem nenhum problema. Vamos supor que a pessoa ainda não seja portador de nenhuma doença respiratória, não tenha asma, nem rinite, ou sinusite, alguma coisa nesse sentido, e ela não faça o tratamento ainda, mas ela tem medo de vir a ter alguma doença. É possível ela se antecipar, além de ir ao médico, um profissional da área, e dela fazer o exame clínico. Existe algum outro exame ou teste que ela pode fazer para que ela já se antecipe, para não remediar e sim prevenir? Existe alguma coisa nesse sentido na área? Tá. Bom, é possível ela fazer alguns testes, sim, mas lembra que para poder fazer algum teste, algum exame, ela tem que passar no médico primeiro. Então ela vai passar pelo médico e o médico vai avaliar, e aí o médico vai fazer a solicitação dos exames laboratoriais. Mas os testes, os exames, ela já fica sabendo se ela tem algum problema já que não esteja instalado, mas que ela pode vir a ter? Hoje existe alguma gama de laboratórios, de exames laboratoriais, que permite você já ter uma ideia se o paciente pode ou não desenvolver algumas coisas, tá? Haja visto que as novas tecnologias com DNA que tem aí
permite até saber se a possibilidade do paciente apresentar até um câncer, por exemplo. Doutor, mais uma vez, em nome do LaborMed, quero te agradecer de coração por ter disponibilizado de um horário seu em hora extra, especialmente para nos atender, para esse serviço de utilidade pública, neste momento em que a população carece tanto de informação de qualidade, principalmente por tudo que está acontecendo nesta área. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês, agradeço a oportunidade da LaborMed de dar essa oportunidade de estar me dirigindo à população da nossa cidade. Muito obrigado.